Meu nome é Cristal, e o que eu vou contar agora é uma experiência que mudou profundamente a minha vida e a forma como vejo a morte. É algo que aconteceu comigo em 1991, quando eu ainda era jovem, e que até hoje permanece tão vivo na minha memória quanto se tivesse ocorrido ontem. Naquele período, eu estava passando uns dias na casa da minha avó. Como de costume, dormi com ela, na cama dela. Era algo simples, rotineiro, cheio de carinho, como sempre foi quando eu estava com ela. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Eu sempre tive asma desde criança. Então, não era incomum ter crises respiratórias, especialmente na casa da minha avó, já que ela tinha um gato. Eu já estava acostumada com aquele incômodo, com o chiado no peito, com a dificuldade de respirar. Mas, de repente, acordei de madrugada sentindo uma crise mais intensa do que o normal. Abri os olhos e a primeira coisa que senti foi o desespero de não conseguir puxar o ar direito. Tentei me sentar, tentei chamar minha avó para que ela pegasse meu inalador, mas não consegui emitir nenhum som. Era como se o ar simplesmente tivesse desaparecido. Foi nesse instante que a consciência caiu sobre mim, eu estava morrendo. E, por mais estranho que pareça, eu não senti medo. Eu não entrei em pânico, não gritei por ajuda, mesmo que quisesse, não teria forças. A única coisa que pensei foi que eu não queria que minha avó acordasse e me encontrasse morta ao lado dela. Eu sabia que isso seria devastador para ela. Esse foi meu último pensamento consciente. Antes de sentir que meu espírito se desprendia do meu corpo. De repente, eu estava do lado de fora de mim mesma. Eu conseguia ver meu corpo deitado ali, imóvel, ao lado da minha avó. Era como se eu estivesse em uma posição acima, observando tudo com clareza. Lembro-me de cada detalhe: a colcha da cama, a respiração tranquila da minha avó que dormia sem perceber nada, o quarto inteiro diante de mim. E lembro-me especialmente de olhar para o relógio e ver a hora exata, 4h37 da manhã. Logo depois, comecei a flutuar em direção ao teto. A sensação era leve, suave, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Atravessei o teto e, de repente, estava acima da casa, olhando para toda a vizinhança. Eu conseguia ver as luzes acesas em algumas casas, os telhados alinhados, o silêncio profundo da madrugada, e acima de mim, o céu estrelado parecia ainda mais vasto do que nunca. Então, algo aconteceu, comecei a subir mais rápido. Primeiro lentamente, depois cada vez mais acelerada, como se estivesse sendo puxada em direção ao infinito. As estrelas passavam por mim em uma velocidade impressionante, como se eu estivesse atravessando o próprio universo. Não havia medo. Não havia dor. Apenas uma sensação de movimento e leveza, como se eu finalmente estivesse voltando para casa. E foi nesse momento que vi a luz. Essa luz não se parecia com nada que existe aqui. Não era como a luz do sol, nem como a de uma lâmpada forte. Era a luz mais brilhante que já vi, mas, ao mesmo tempo, não ofuscava. Ela não machucava os olhos, não trazia incômodo. Pelo contrário, era suave, acolhedora, branca e pura. Uma luz que transmitia paz e amor em cada partícula. Eu fui atraída para dentro dela, atravessando seu brilho. E, quando desacelerei, percebi que não estava sozinha. Dentro dessa luz, havia uma presença. Não era necessário que alguém me dissesse quem era. Eu sabia, com toda a certeza do meu ser, que estava diante de Deus. Não existem palavras humanas que possam descrever o que senti naquele instante. Era como se toda a paz, toda a alegria e todo o amor que sempre busquei estivessem reunidos ali, me envolvendo. Eu estava em casa. Eu estava segura. E tudo o que eu queria era ficar ali para sempre. Eu lembro que houve uma espécie de conversa. Não foi uma conversa como as que temos aqui, com palavras e sons. Foi algo diferente, mais profundo, como se os pensamentos e sentimentos fossem comunicados diretamente. Eu perguntei por que não podia ficar. Eu pedi para não voltar. Eu queria permanecer ali, na luz, na presença de Deus. Mas a resposta foi clara: eu tinha que voltar. Não importava quanto eu insistisse, não importava quanto eu desejasse ficar, não era uma escolha que estava nas minhas mãos. Até hoje, não sei explicar exatamente o motivo. Eu não me lembro de todas as palavras, mas lembro da sensação de que havia um propósito para mim aqui, um motivo pelo qual eu ainda precisava viver.
E, de repente, tudo mudou de novo. Eu comecei a descer, a retornar. Foi muito mais rápido do que a ida. Num instante, senti o impacto de voltar ao meu corpo físico. Abri os olhos e me vi sentada na cama, ofegante, ainda tentando respirar. Peguei meu inalador, usei-o e fiquei ali, em silêncio, consciente do que havia acontecido, mas sem compreender por que tinha voltado. Parte de mim queria acordar minha avó e contar tudo, mas achei que ela não acreditaria. Que pensaria que eu tinha sonhado. Então, fiquei quieta, guardando aquela experiência dentro de mim. Por muitos anos, não contei para ninguém. Era algo íntimo demais, profundo demais. Eu temia ser julgada, temia que dissessem que eu estava inventando ou que eu era louca. Com o tempo, compartilhei apenas com algumas pessoas próximas. E, para minha surpresa, muitas delas reagiram de forma positiva, dizendo que eu tinha vivido algo raro, algo especial. Algumas chegaram a dizer que sempre sentiram que havia algo diferente em mim, como se eu carregasse um olhar ou uma energia que não era comum. Essa experiência não mudou a minha fé. Eu já era cristã batista e continuei sendo. Mas ela mudou a minha relação com a morte. Hoje, eu não tenho nenhum medo dela. Pelo contrário, eu a encaro com serenidade. Eu sei o que me espera. Eu sei a paz que existe do outro lado. Com o tempo, percebi também que talvez o motivo da minha volta estivesse ligado à minha filha. Anos depois, quando engravidei, tive a sensação de que ela teria um propósito especial aqui. E passei a acreditar que meu retorno tinha relação direta com isso, eu precisava estar viva para trazê-la ao mundo. Até hoje, nada se compara a essa experiência. Foi, sem dúvida, o acontecimento mais incrível da minha vida. E, por mais que eu tente, nunca consigo encontrar palavras que transmitam com exatidão a intensidade daquela luz, daquela paz, daquela sensação de plenitude. Mas se há algo que eu posso dizer a você é isto: não há razão para temer a morte, se você conhece a Deus. Existe vida além desta vida. E essa vida é marcada por uma paz tão grande que nenhuma palavra humana é capaz de descrever. Essa é a minha história. E eu a carrego comigo como a maior certeza e o maior presente que já recebi.